chegada do fim de ano, muitas pessoas só pensam em comprar, reformar a casa e presentear aqueles que são importantes. E com o 13º em mãos, fica difícil segurar o dinheiro e evitar o consumo exagerado. Nesta edição do Repórter PUC, vamos falar mais sobre planejamento financeiro. Hoje é quinta-feira e está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá! O Brasil tem enfrentado um momento de crise. Os preços dos produtos estão altos e comprar está cada vez mais difícil. E o pior é que não sabemos quando essa crise vai passar. E diante deste cenário, você já pensou em planejar os gastos para evitar dívidas em 2016? E olha, Lucas, especialistas recomendam que as pessoas não se endividem, principalmente neste final de ano. Pois é, Sérgio. E na reportagem de hoje nós vamos conferir algumas dicas, para você e a sua família não começar o ano de 2016 com o bolso vazio e as contas para pagar acumuladas. Confira. Fim de ano e você já sabe, Vem as promoções, aí você olha a vitrine, bate aquela curiosidade de entrar na loja, o vendedor gente boa te convence a gastar. E é aí que muita gente esquece que o orçamento está apertado. No 13º, o que a senhora costuma fazer? Eu vou guardar esse ano. Estou fazendo o possível para não começar o ano de 2016 devendo, porque a coisa não está boa não, Guardo. Não gasto não. Eu costumo economizar, cara, mas na hora que você tá vendo que você tá passando aquele aperto, você vai ter que tirar da economia para gastar. Promoções aqui, liquidações ali. E ainda tem aquelas lojas que dividem a compra em várias parcelas. Nesta época do ano, resistir diante de muitas ofertas é um desafio. E isto pode comprometer o 13º. 13º, que é uma particularidade do Brasil praticamente, de uma maneira geral, é uma oportunidade muito boa para várias coisas. A mais importante, sem dúvida, é para liquidar dívidas. E tem dois tipos de dívidas que eu particularmente recomendo que sejam liquidadas com o 13º. Dívidas no cartão de crédito, quando o cartão de crédito, você financia no cartão de crédito. Porque os juros mais altos existentes no sistema financeiro são juros vinculados aos cartões de crédito. Então, financiar saldo de cartão de crédito é um péssimo negócio. E o segundo é usar para cobrir o cheque especial, porque os juros do cheque especial também são muito elevados. Edna é empresária e tem uma rotina para controlar os gastos com firmeza. Sempre que eu recebo as contas, eu coloco na minha agenda, anoto na minha agenda e coloco numa pasta sanfonada as contas. Todos os dias eu vou na minha agenda, olho o que eu tenho que pagar no dia, pego na pasta sanfonada, pago, depois de pagas as contas eu coloco noutra pasta sanfonada que é contas pagas. Chega o final do mês, eu pego essas contas e coloco em outra pasta as contas de luz, Copasa, faculdade, vou colocando todas as contas do mês separadas. A empresária ainda diz que evita, na hora das compras, dividir os valores em várias parcelas. Compro apenas o necessário. Ensino todos na minha família a comprar apenas o necessário, não endividar, comprar quando tenho dinheiro, restaurantes, mercados, comprar só o que pode e o que precisa e nunca abusar de parcelamento de contas. E para evitar começar 2016 endividado, a recomendação é utilizar o 13º para pagar as dívidas. Duas coisas graves acontecem, as pessoas perdem emprego, perdem renda. Um membro, dois membros da família, qualquer um membro que perdeu o emprego, já afeta o orçamento familiar. E outro fato é o aumento dos juros. O crédito para consumo fica mais disponível. Então, nessa época de crise, tem que ser muito racional nos gastos. Gastar absolutamente o necessário em termos de material de consumo imediato, na área de alimentação e vestuário, educação e saúde, cortar os bens supérfluos
e economizar naqueles que você tem o serviço contratado, como é o caso de energia elétrica, que tem que ser muito racional para reduzir o máximo o gasto da família. E para ficar endividado não é preciso muito esforço, ainda mais em tempos de liquidações e promoções, né, que aumentam o desejo de compra. E nessas horas vai o cartão de crédito, o 13º, vale até entrar no cheque especial. E aí que mora o perigo, Sérgio. E quem vai explicar para a gente melhor esses riscos, né, é o economista e professor da PUC Minas, Flávio Constantino. Seja bem-vindo, professor. Agradeço o convite. Professor, seja bem-vindo. Bom, nessas compras de fim de ano, existe algum limite? Como comprar, né? Olha, na verdade existe, né? Acho que todas as pessoas que têm uma preocupação com a sua situação financeira têm sempre que primar, em primeiro lugar, pelo planejamento. Então, planejamento é algo fundamental para quem deseja ter uma vida mais tranquila, ter um padrão de vida, né, o que eu chamaria de mais digno e sem ter grandes dores de cabeça. E essa época agora do ano, a gente está muito suscetível a isso, né, como vocês já colocaram, é a questão de as promoções, a gente fica com aquela ilusão de que tem uma renda extra e às vezes acaba tomando algumas atitudes, fazendo na verdade, né, algumas ações que fogem ao nosso controle. Pois é, professor, então essas promoções, liquidações, elas podem comprometer a renda, porque algumas lojas costumam oferecer promoções que podem parcelar a compra em várias vezes, né? Então ela facilita ali a compra para o consumidor. Pois olha o que é interessante neste caso. Infelizmente o Brasil hoje está passando um momento muito delicado, né? Tanto do ponto de vista econômico, mas acho que eu diria principalmente político. Então, qual é a grande questão? Isso força as empresas a terem uma estratégia diferenciada para conquistar o cliente. Então, isso começa desde uma promoção, ou então, às vezes, uma brincadeira que a gente costuma fazer, que é o tal do preço isca, né? Você entra na loja, aquele produto, às vezes, ele tem um preço realmente que está muito baixo, a empresa, de repente, não tem lucro algum vendendo aquele produto, só que é um produto que, na verdade, que para o correto funcionamento depende da aquisição de outros, e aí que ela começa a cobrar a diferença. Então, assim, esse é o momento que as empresas estão buscando ser mais criativas, elas vão apelar, inclusive, né, para essa questão, né, do Natal que se aproxima, e aí ele combina, né, mistura, né, um pouquinho de afetividade com o ganho comercial, e aí isso acaba nos levando, portanto, a gastar mais do que seria necessário. Então, se por mais que você seja, vamos dizer assim, né, tentado a cair em algum tipo de promoção, tem que ser muito bem pensado. Então, quando eu falo que é planejamento, de um lado, sim, pensar quais são as suas receitas, os seus ganhos, e do outro, quais são os gastos, para você buscar esse equilíbrio. Então, o tempo todo fazendo esse jogo, né? Olha, quanto que eu tenho de um lado de receita e renda agora e para os próximos meses, e quanto que vai me custar cada compra que eu fizer no presente momento. Professor, a gente sabe que muitas famílias, né, além desses gastos tradicionais do fim de ano, chegam também a essa época endividadas. Usar o 13º para sanar essas dívidas, para pagar, é uma boa ideia? Olha, acho que isso não teria que ser mais uma dúvida para as pessoas, né? Por quê? A gente, quando fala de dívida hoje no Brasil, a taxa de juros é muito elevada. Então, se você combina, né, um cenário político e econômico que é ruim, se você combina também uma taxa de juros que é muito elevada e geralmente com prazo de pagamento que é mais curto, a chance que você tem de se endividar e sofrer mais com isso no futuro é muito elevada. Então, se entra agora uma renda extra para você, que no caso, né, é o 13º, utilize racionalmente esse 13º, quite as suas dívidas, para que você não tenha problemas maiores, imprevistos, na verdade, como ainda vai ser o ano de 2016. Muita gente pensa, não quero pagar a dívida agora, porque senão vou ficar com quase nada do meu 13º. Então é melhor a pessoa sanar essa dívida do que arrastá-la para o próximo ano. Mas aí, acho que eu falei que as empresas até abusam um pouco disso, né? Por que isso não seria uma boa solução? O seu 13º, na verdade, se usado de forma racional e coerente, tem que ser pensado para abater as dívidas. Qualquer abatimento que você tiver, uma negociação, e às vezes você antecipa um pagamento, você vai ter inclusive alguns descontos. Então o que é interessante? Às vezes é melhor você comprar um presente um pouco mais barato, ou na verdade, nem mesmo comprar o presente, falar, olha, o momento está difícil, todos sabem disso, e primeiro resolver a sua questão financeira. Porque às vezes você pode querer agradar aos outros, um familiar, um amigo, uma coisa desse sentido, mas depois se compromete e aí chega o ano seguinte, está numa situação econômico-financeira muito pior. Então o ideal é que você use o 13º para quitar as dívidas caso você as tenha. Agora,
Se você não tem dívida alguma e realmente é um ganho extra, aí a questão passa a ser outra. O que eu posso fazer com esse dinheiro agora que ele está sobrando? Mas, respondendo a sua pergunta, o primeiro passo com certeza é esse, né? Quitar as dívidas. E que o senhor falava aí, então, é uma questão de priorizar, né, as coisas mais importantes, né, e deixar o supérfluo um pouco de lado. Seria isso? Exato. Olha, quando a gente está pensando em termos de planejamento, uma coisa tem que ficar clara: objetivos. Então, onde eu quero chegar? Quando você estabelece um objetivo, você necessariamente é obrigado a se colocar algumas metas. E meta implica em uma questão que é quantificável. Olha, quanto tempo eu vou levar para atingir esse objetivo e quais são os passos que eu tenho que dar até este momento. Então a questão é essa: se eu sou capaz de quantificar, de mensurar, estabelecer o objetivo e quais as metas que terão que ser cumpridas para que eu alcance esse objetivo, você vai ter uma vida financeira muito mais tranquila. Bom, professor, os bancos costumam oferecer aquele famoso e conhecido cheque especial. Utilizar o cheque especial no final do ano, se você já tem uma certa dívida, não está podendo gastar muito, mas ele é tentador, pode ser um risco? Eu nem digo que é um risco, não. Eu acho que esse cheque especial ele tem um nome, ele é especial para os bancos. Por quê? Porque se você entra hoje no cheque especial, a taxa de juros que é cobrada ele é muito, mas é muito elevada. Eu acho que não tem nenhum país no mundo que se compara ao Brasil quando eu penso a relação do sistema bancário e a sociedade. Então, as taxas são muito elevadas e tanto a gente percebe uma coisa interessante, né? Bancos no Brasil, independente da crise, sempre lucram. Ou seja, se o país está crescendo muito, eles estão ganhando, mas mesmo quando o país perde, os bancos continuam ganhando. E uma das razões é justamente essa: você começa a usar algumas operações, linhas de financiamento oferecidas, portanto, pelos bancos, que têm taxas que são muito elevadas. Elas vão acabar penalizando o seu tomador, o devedor, e vão beneficiar apenas o banco. Então esse nome cheque especial, na verdade, ele é especial apenas nesse sentido no Brasil, né? Que é uma forma dos bancos terem um ganho muito mais fácil. Bom, professor, muito esclarecedor essa nossa conversa, mas agora uma pausa aqui, porque a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos continuar a falar sobre este assunto. Não saia daí, voltamos já já. Estamos de volta com o Espaço PUC e o tema de hoje é planejamento financeiro. Pois é, e nesse bloco vamos continuar falando sobre esse planejamento financeiro para o próximo ano. Professor, nós dissemos no primeiro bloco sobre o planejamento para o final do ano. Só que no início do ano nós temos o IPTU, IPVA, em alguns casos o material escolar das crianças. Se programar para esses gastos do início do ano é fundamental? Olha, nós terminamos até falando essa questão do 13º. E como eu disse, para aquelas pessoas que não têm nenhuma dívida, não têm nenhum tipo de ônus a responder agora, essa já é uma primeira possibilidade, né? Você guardar agora o 13º, justamente para utilizá-lo no pagamento dos impostos e também na aquisição do material escolar. Até porque nós sabemos que quando chega o final do ano, é quando as editoras, as gráficas, começam a repassar os cursos. Então, você ainda tem o preço antigo sendo colocado nas lojas. A partir de janeiro, isso já muda. Então, aproveitar agora o 13º, como sendo esse ganho, algumas categorias, profissões, né, que vão ter também, saindo de férias, por exemplo, pegar esses recursos, guardar uma parte deles e quitar esses impostos e, se for interessante também, pagar esses impostos com desconto, que geralmente é oferecido, né? Tanto o IPVA como o IPTU, eles vêm com essa possibilidade. Então esse seria um primeiro passo, então, para quem deseja usar o 13º, caso ele esteja sobrando. Com alto número de desemprego no país, deixar uma quantia reservada pode ser uma solução na hora do desemprego? Olha, isso hoje é fundamental. Por quê? Em 2015 tivemos um cenário de recessão e inflação elevada. 2016 não será muito diferente. Se nós hoje tivéssemos mais clareza como seria a condução da política, inclusive da política econômica, seria mais fácil você fazer algum tipo de previsão. Mas as notícias que chegam dão conta disso, né? Olha, que a gente não tem certeza sobre como será, por exemplo, né, o desfecho de um processo de impeachment e como é que o setor, o mercado, vai reagir a essas mudanças. Então o desemprego ele tende a ter essa trajetória crescente e quanto mais elevado for, portanto, essa taxa de desemprego, menor vai ser a renda em circulação. Por esse motivo, então, que aquelas pessoas que têm recursos guardados, que de alguma forma se preveniram, né, sempre tem aquela poupança, uma reserva, agora é hora então de começar a pensar, olha, se eu não vou ter elevação de renda, se a possibilidade de emprego hoje agora está muito mais restrita, então eu tenho que ter uma reserva para que, pelo menos, manter o meu padrão de vida.
E se a crise persistir, aí infelizmente, né, você tem que usar muito mais dessa reserva. Mas é fundamental agora então que as pessoas tenham uma clara noção disso. Se elas possuem emprego, não façam gastos excessivos. Guardem agora um pouco, façam uma poupança prévia, por quê? Porque o futuro, 2016, ainda vai ser complicado. E a instabilidade política é um agravante da crise financeira? Com certeza, né? Até a semana passada, ninguém questionava a posição, por exemplo, do nosso vice-presidente. Agora, a partir dessa semana, até ele está sendo questionado. Se a gente pensar então numa linha de sucessão, Dilma está sendo acusada, uma possibilidade para o Temer, o terceiro, Eduardo Cunha, que também não está em bons lençóis, e o quarto, Renan Calheiros. Ou seja, a crise política no Brasil ela pode se aprofundar justamente pela falta de definição. Ou seja, se cair o presidente, quem realmente vai assumir? Agora, professor, as pessoas também podem utilizar o 13º para investir, né? Por exemplo, deixar numa poupança ou investir em título público. Nesse momento, o que é melhor? Olha, eu costumo brincar assim, quando estou dando um curso de educação financeira, se as pessoas têm caderneta de poupança, aí sempre alguém levanta a mão e eu falo, poxa, mas por que você fez caderneta de poupança? Porque eu estou preocupado e quero ganhar um pouco mais no futuro. Sim, mas por que você perdeu? As pessoas têm que ter um certo cuidado quando fazer aplicação financeira. Então, se a gente tomar como exemplo a caderneta de poupança, ela tem um rendimento inferior à taxa de inflação. Se a gente vai terminar este ano com inflação acima de 10%, o rendimento da poupança provavelmente não chega a 8,5%. Então, quem aplicou em queda de poupança perdeu 1,5% este ano. Então, quando você coloca essa opção de títulos públicos, ela é mais verdadeira. Então, neste momento, nós temos algumas aplicações, elas estão atreladas a títulos públicos que dão um rendimento melhor do que caderneta de poupança, mesmo quando se desconta as taxas de administração e impostos sobre operações financeiras. Então, as pessoas que têm um pouco de informação, elas devem usar essa informação dessa forma. Olha, eu quero aplicar, eu sou uma pessoa prevenida, mas não é porque a caderneta de poupança é a aplicação mais popular que ela é a única aplicação. Então é conversar com o gerente, conversar com o seu gestor, para que ele mostre as possibilidades, o recurso que você possui, o prazo que você vai retirar, para então você fazer a sua melhor aplicação. Professor, vamos falar agora de um assunto que é dor de cabeça para muita gente, para muita família, o cartão de crédito. As vantagens podem enganar? Olha, eu tinha colocado aqui a questão do cheque especial, que seria especial para os bancos. Quando você vai usar o cartão de crédito, realmente tem alguns benefícios. Ele tem a questão da comodidade, ele tem a possibilidade de auxiliar no planejamento, que é uma data ao longo daquele mês que você sabe que tem que ser feito o pagamento. Em alguns cenários também você tem a possibilidade de comprar sem juros, ainda que de certa forma você acabe embutindo juros, né, em algumas operações. Então esses são benefícios. Quando o cartão de crédito deixa de ser vantajoso para o consumidor, para o cliente, é quando ele começa a parcelar demais as suas compras, quando ele perde o controle do valor total desses gastos em relação à sua renda e quando ele começa a usar aquele crédito rotativo, que ele é mais caro ainda do que um cheque especial. Então, se a pessoa não tem esse cuidado sobre quanto representa cada parcela no seu orçamento, se ela não está sendo capaz de quitar as suas dívidas, está sempre enrolando, postergando o pagamento, aí o cartão de crédito passa, na verdade, uma arma contra esse consumidor. Por quê? Porque a dívida ali vai crescer de uma forma, eu diria até absurda. E é muito mais difícil depois você equacionar essa dívida com a taxa de juros que é cobrada. E para as pessoas que acabam acumulando dívidas, né, e que elas conseguem sanar essas dívidas, quando elas vão voltar a comprar novamente, é melhor que elas utilizem o pagamento em dinheiro, via cartão de débito, do que o cartão de crédito? É uma questão literalmente de educação. A gente poderia pensar assim, eu já cometi um erro e não vou errar novamente. Só que o ser humano, infelizmente, não tem um comportamento tão exato. Porque se você sabe que você cometeu um erro no passado de endividamento, você tem que se preocupar agora ou se preocupar um pouco mais no futuro. Então, não é o fato de você ter se endividado no cartão que você não possa mais usá-lo. Pode usá-lo, mas deve usá-lo de forma, que eu insisto, né, racional, de forma consciente. Porque neste caso, de que adianta você ter as várias comodidades? Então, tem estabelecimentos que te oferecem pagamento de cartão de crédito, cartão de débito, e até te oferece o cartão próprio, às vezes, da loja, se é você que não se educa, se é você que não se controla. Então, na verdade, você pode sim usar os cartões. E caso você tenha sido uma dívida, que você aprenda essa lição, para não cometer os mesmos erros.
Professor, e quando um membro da família está endividado, o outro pode acabar ajudando nessa pessoa. Mas quais os cuidados ela deve tomar para acabar não se prejudicando também e virando um bolo de neve, né? E a família toda acabar saindo endividada? A gente viu isso aqui recentemente, o caso dos aposentados, que tinha uma vida tranquila, tinha uma vida financeira tranquila e que passaram a tomar empréstimos, né, consignados por causa desse excesso, inclusive, por causas familiares. Isso acabou aumentando o endividamento desses aposentados e também acabou prejudicando a relação dentro da família. Então é lógico, porque é seu parente, você vai querer ajudar. Só que você não pode alimentar atos inconsequentes. Tanto que às vezes a gente pode pensar em brigas que tem dentro de casa, em separações, né, de alguns casais, em função da questão financeira. Então uma coisa é, eu vou te ajudar, mas a partir de agora você tem que se colocar um limite, um freio, para que isso não volte a se repetir. E outra coisa, igual o senhor citou agora, que é um perigo, é o empréstimo, né? Você vai lá, principalmente agora no final do ano, muita gente querendo comprar, vai, faz o empréstimo, só que à medida que ele vai pagando as prestações, ele vê que não foi um bom negócio, não é verdade, professor? Tem muito isso também. E ele percebe que não foi um bom negócio, acho que de duas formas. Uma que no momento da compra teria que ser feita uma relação de custo-benefício. Aquilo que eu estou adquirindo agora realmente é útil, é necessário, preciso realmente? O benefício gerado compensa o meu custo? E depois, no momento seguinte, quando você percebe que você não está utilizando aquele objeto, aquele aparelho, ou o produto que você comprou está longe de te agradar, mas ele vai estar aparecendo nas suas prestações por o período que você financiou. Então, na verdade, a pessoa fica com um sentimento de culpa, né, de arrependimento. Mas agora que a operação foi realizada, é difícil desfazê-la, né? Professor, e quais os principais deslizes cometidos pelas famílias que levam ao endividamento e quais dicas o senhor daria para essas pessoas? Olha, primeiro é a questão da informação. Sem as corretas informações, sem uma devida pesquisa de mercado, a pessoa não tem como realizar boas compras. Então, um primeiro passo, quando a gente está discutindo planejamento, eu tinha falado assim, objetivos e metas. Eu posso estabelecer os objetivos e estabelecer também quais são as minhas metas. Mas com que tipo de informação que eu estou trabalhando? O outro passo é, uma vez que você sabe que tem um produto que de repente até é necessário, quanto que ele pesa, portanto, no meu rendimento ou na renda familiar? O terceiro aspecto é, à medida que você vai quitando essas dívidas, tem que pensar, vale a pena criar uma nova dívida ou agora que eu estou reduzindo esse padrão meu de endividamento, esse momento agora de repensar. Então esse cuidado com os estímulos, propaganda, eles são fundamentais. Então, boas informações, consciência sobre os gastos, quanto você recebe, são os primeiros passos para quem deseja adquirir um produto. Bom, professor, o nosso tempo infelizmente está terminando. Muito obrigado pela presença do senhor no programa de hoje. Eu que agradeço a participação. E fica aí a dica para as famílias, né, se planejarem para evitar dor de cabeça no ano que vem. Essa é a palavra-chave. Muito obrigado, viu? E o Espaço PUC fica por aqui. Gostou do programa de hoje? Então não deixe de participar, envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br e também pelas redes sociais. E lembrando que amanhã tem o Espaço Cult com a nossa colega Mariana Almeida. Na próxima semana, o Espaço PUC continua reexibindo os melhores programas de 2015. E hoje é o último Repórter PUC deste semestre. Nós reunimos, os 3 apresentadores do Espaço PUC. Eu toda quinta-feira participando, dividindo o programa com a Luísa Sena, o Sérgio Marques. E a partir da próxima semana, vocês vão conferir os melhores momentos deste semestre. Gostaria de agradecer a vocês dois esse período de convivência que eu pude compartilhar com vocês aqui no Espaço PUC. Nós que agradecemos, Lucas, e durante os últimos meses o Repórter PUC debateu temas importantes para a sociedade, como a violência contra a mulher, a tragédia em Mariana e os atentados em Paris. Procuramos levar, além de informações, conhecimento, opinião de especialistas e pessoas que viveram situações abordadas nos programas. Esperamos que vocês, tenham gostado deste semestre. Pois é, e hoje eu me despeço da PUC TV. Gostaria de agradecer toda a equipe, desde os colegas estagiários no Espaço PUC, de outros programas, a equipe de cinegrafistas, controle mestre, direção de imagem, coordenação, todo mundo que me ajudou durante todo esse ano, que me acolheu tão bem. E desejo também um feliz 2016 a todos e muito obrigado a você que nos acompanhou aí de casa durante este ano. Bom, Luísa, muito sucesso e ano que vem tem muito mais aqui na PUC TV. Muito sucesso, Luísa, e muito obrigado pela sua companhia. Um ótimo final de ano e até a próxima!